Estamos hoje, meus amigos, fazendo o último podcast desta primeira temporada, porque por imposição legal vamos ter que deixar de fazer durante algum tempo em função do processo político eleitoral. Temos eleições municipais neste ano. Tá bom, meus amigos? E, para sorte nossa, o podcast que faz esta reunião de conteúdos, que você pode acessar onde você estiver, no momento que você puder, isso é muito bacana, vai encerrar essa temporada com um assunto importantíssimo, que tem tudo a ver com uma ilha, como é a Ilha de Santo Amaro, onde está o Guarujá. Então, preste atenção. Conexões costeiras e seus impactos. Nós vamos ter a presença aqui do Fabrício, do Instituto Mar-a-Mar, o Fabrício Gandini, que já está aqui do nosso lado, lá à distância, mas como se estivesse aqui do meu lado, e também o amigo e companheiro Sidney Bibiano, pescador, que está sempre defendendo a comunidade tradicional de pesca e tudo mais da cidade de Guarujá. Vou começar com o Fabrício. Fabrício, como vai você? Prazer em recebê-lo aqui. O assunto que você, inclusive, sugeriu. Você é um lutador dessa área e sabe dessas conexões e da importância disso. Bem-vindo. Muito obrigado. Por favor. Obrigado, Zé. Bom dia, Bibiano, Zé Manuel. É um prazer estar aqui participando do podcast. Estamos à disposição. Bom dia aos ouvintes todos aí. Ok, muito obrigado. Ô Sidney Bibiano, prazer ter você mais uma vez, amigão. Tá aí? Tá aí. Tá mais... Obrigado, Zé Manuel. Tá aí, tudo bem. Eu fico feliz aí em poder participar desse assunto, ainda mais junto com o Fabrício, que tem o domínio sobre esse tema, né? Olha, recentemente, uma onça... com informações... Uma oncinha resolveu sair da toca e ficou uma polêmica. A onça está aqui, está ali. É importante saber onde a onça está, mas mais importante é que a onça chamou atenção para a falta de uma política pública mais consistente que trate desse assunto dos animais silvestres. E foi aí que a gente começou a conversar com o Fabrício e com outros especialistas para a gente entender um pouco mais como é que funciona esse ecossistema, que é um ecossistema complexo, não é tão simples assim. A onça não atacou ninguém, ela só deu uma passeada. Aliás, parece uma onça macho, nadou com muita facilidade. No canal de Bertioga são só 200 metros e alguns trechos, e a oncinha sai de um lado, ela resolve passear, comer do outro lado, ela faz um passeio, ela não sobe toda hora a serra, né? Ela fica muitas vezes andando no plano, no platô. Mas eu queria te ouvir. Como é que você vê isso? A natureza reagindo a essa invasão, Fabrício? Nós estamos invadindo o hábitat natural desses bichos todos, né? A tua área é mais ligada à pesca, mas também não é só pesca, né? Você envolve todo esse conjunto de questões. Palavra com você, a gente vai tentar fazer durante 30 minutos uma conversa qualificando esse debate, que é importante. E muito obrigado, dona Onça. Chegou embora para a gente. Legal. É relação homem-natureza, né? A gente está falando em relação homem-natureza. Dessa relação homem-natureza surgiu a pandemia, né? A discussão da pandemia, quer dizer, a gente está muito próximo da zona selvagem, das expansões das áreas urbanas, dominou demais a natureza no mundo, né? A população urbana no Brasil já há algumas décadas é maior do que a população rural. E essa presença da onça aí no Guarujá é um assunto assim pitoresco, né? Que salta aos olhos, parecido com aqueles ursos que surgem no Canadá, perto das casas das pessoas. Mas é isso aí. Guarujá é rodeado, né? O Parque Estadual da Serra do Mar, o grande tombamento de Paranapanema, pelo professor geógrafo Aziz Absaber, de uma época que a gente tinha governantes, Bibiano, do nível de Aziz Absaber na área da cultura, Celso Furtado na economia, quer dizer, olha o naipe dos governos do Estado que a gente tinha. Foi graças a esse professor, que muito me inspira e muito me ensinou, que fez o fantástico tombamento da Serra do Mar, a Paranapanema, Paranapiacaba, criando um espetacular corredor de vegetação. Essas onças estão por ali, vivem muito bem por lá. E, de vez em quando, dá uma descidinha aqui para a área costeira, né? E acabou aí dando uma assustada na turma, mas é importante que os órgãos
que dão conta dessa matéria, né? Fiquem atentos e criem políticas de salvaguarda desses bichos, de orientação das pessoas. E é isso, eu acho que é um bom sinal, né? A onça veio, a gente não deve cutucar ela nem com vara curta, nem com vara longa, mas a gente deve respeitar esse bicho aí, né? Perfeito. Eu acho bacana uma coisa, ô Fabrício, vou já chamar você, Sidney. Eu acho bacana o seguinte, é bom que a gente tenha essa oportunidade de dizer o seguinte, a onça que a gente viu naquele filme é uma onça forte, bem alimentada, não atacou ninguém, estava na dela, nadou, saiu do trecho ali onde ela estava nadando e saiu tranquilamente. Tinha gente falando, nós sabemos até identificar a voz de quem estava falando, não vamos dizer aqui porque nós estamos preservando essa pessoa, mas nós sabemos, ela nem se preocupou com a voz de quem estava falando ali, saiu, né, assim, majestosamente, né, tranquilamente. Agora, é preciso encontrar mecanismos de boa convivência em relação a nosso meio. Nós temos floresta para todo lado, o Brasil está cheio de floresta. E a nossa floresta é a Mata Atlântica, não é lá na Amazônia. Nós estamos aqui com Mata Atlântica importante. Você lembrou do Aziz? Eu lembro dele com muito carinho, com muita... Sabe? E outras figuras que você lembrou, eu vou lembrar de uma outra figura que Santos deve um saneamento e deixou de ter uma quantidade de mortes gigantescas, que foi o Saturnino de Brito. E nós somos herdeiros, todos nós, da engenharia brasileira, somos herdeiros de um cara desse nível. E o Aziz, na geografia e nas preocupações das interações ambientais com o mundo territorial, também é uma figura impressionante, que a gente tem muitas saudades, inclusive. Agora, na prática, o que pode ser feito, na sua opinião, em termos de política pública? A gente vê loteamento crescendo. A turma faz churrasco. Claro, faz churrasco, recebe os amigos e tal. O lixo disso também não atrai esses bichos? Não é só onça. Deve ter outros bichos que estão ali também à espreita. Tem capivara na região, tem uma série de coisas. Parece que, inclusive, a capivara está em desequilíbrio. Nesse momento tem muito mais capivara. Agora, um dos predadores da capivara é a própria onça, parece. Mas eu queria saber a tua opinião. Primeiro, Sidney, você que está de perto, você vive aí no Rabo do Dragão. Você está acostumado. A onça passa de vez em quando, dá um oi para vocês. Vocês já conhecem esses bichos. Não é novidade para vocês. O quintal nosso aqui, né, é em meio da mata, né? Então, para a gente aqui é meio que comum, apesar de assustador, né? Mas a gente aprendeu a conviver com o equilíbrio da natureza. A gente tem uma descendência indígena com europeu e escravos, né? A nossa história, ela parte a partir desse momento, é muito bonito. E o que a gente fica preocupado são esses avanços, né, do porto, em áreas de mangue, em espelho d'água, né, dragagem, isso tudo vem dando um desequilíbrio na arte da pesca, né? E nós estamos sofrendo com isso. A outra questão é a especulação imobiliária, né? Avanço a meio das matas, né? Nós temos aqui 4 loteamentos de alto padrão encravado, né? No pé da serra, o Fabrício sabe muito bem, né? E nós temos também 9 marinas, inclusive as marinas dentro de mangue, algumas até com posto de gasolina, né? Na beira do espelho d'água. E nós estamos sentindo muito esse impacto, né? A especulação imobiliária, os avanços. Enquanto isso, nós estamos presos, nós não podemos mexer em nada, não podemos fazer nada. Até foi criada uma APA aqui na região, e essa APA, na verdade, fiz parte dela, né, no começo, e ela não serve aos dois senhores ao mesmo tempo. A gente percebeu isso, eu percebi isso, né? E aí, por falta disso, é que eu, então, prefiro me abster da APA, né, como pessoa e como associação de bairro, né? Inclusive, teve aí uma discussão da última reunião da APA, né, acho que foi no Oeste, e um certo cidadão aí do poder público diz que o Bibiano não deixa ninguém participar, né? Se pegarem filmagens atrás, desde a construção, né, tem a gente já questionando isso. O Fabrício, ele tem acompanhado isso com a gente, o passo a passo, muito bem e de perto até, né?
Então, eu estou fazendo um pouco a fala para que o Fabrício, né, relembre, né, que a gente tem vídeos, né, questionando a APA aqui. A APA, na verdade, ela não nos serve na questão quando a gente pede alguma infraestrutura para cá, de melhorias, que a APA tem que ter, a gente não tem essa melhoria, né, essa melhoria não existe. Nós pedimos a iluminação teve que entrar no Ministério Público, pedimos regularização, a regularização está na mão do SPU, o Zé Manuel tem acompanhado isso, pode falar um pouco sobre isso, né? O Zé Manuel está nos ajudando aí na medida do possível também, né? É engenheiro, ele é escritor, ele é advogado, então ele está acompanhando de perto essas ações, ele pode falar um pouco mais Agora, o bacana, Sidney ou Fabrício, é que a gente vai aprendendo dia a dia, né, com essa realidade toda. A gente vai aprendendo. Por mais que você queira ajudar, você é ajudado para compreender melhor. Eu tenho conversado muito, e esse momento é muito legal para te ouvir, Fabrício. A coisa, como eu disse no começo, é muito complexa. Mas isso não justifica uma espécie de inação, né? Chamar só funcionário desses loteamentos para dizer, olha, o senhor diga o que é preciso fazer, faça aí um plano de manejo, vamos revisar o plano, é muito pouco. Então, porque afinal são funcionários das empresas que tomam conta dessas áreas. Eles são profissionais, não posso colocar em questão o profissionalismo, mas você tem um jogo de interesse aí evidente. Como é que a sociedade pode se livrar disso de uma maneira institucional, de uma maneira sensata, se livrar dessas amarras e planejar um futuro que pode ser um futuro brilhante? O Guarujá tem uma das áreas mais espetaculares em termos de biodiversidade de toda a nossa região, mas tem tido muito pouco juízo para lidar com tudo isso. É muito mais recurso natural que a natureza oferece do que a capacidade, por enquanto, do ser humano absorver, metabolizar isso e transformar isso em política pública. Por isso a gente ouvir um especialista como você, como é que você vê tudo isso, como é que rearranja este tabuleiro de xadrez complexo e difícil. Então, eu vou responder em duas partes, mas vou ser mais telegráfico para a gente poder avançar. A criação de áreas protegidas é prerrogativa do poder público. Existem as áreas protegidas privadas, não é disso que se trata. Inclusive, o Guarujá tem as chamadas RPPNs. Mas vamos nos ater à questão das APAs no Guarujá. O Guarujá, de uns 10, 12 anos para cá, está para criar a terceira APA. Praticamente, boa parte do Guarujá está sobre esse envoltório chamado áreas de proteção ambiental. É prerrogativa do poder público, ele pode fazer isso. E o que ele faz? Ele recorta uma área e passa essa área a atender aos ditames dessa dita área protegida, né? E se cria um conselho. O conselho é 50% do poder público, 50% da sociedade civil. Quer dizer, só um voto da sociedade civil já dá o voto do poder público mais um. Na prática, é bem controverso, porque você reúne muito tipo de interesse, e no nosso caso, para recortar aqui em ambientes aquáticos, marinhos e pesqueiros, a gente não vê nada. Na prática, as áreas protegidas do Guarujá, na minha visão, ao invés de estar criando conservação ambiental, está criando injustiça ambiental para aqueles que moram. Então, se não fosse o Bibiano que estivesse aqui, fosse algum outro morador caiçara, bastava a gente perguntar se o pessoal tem água potável, se tem esgoto, se tem o direito à terra garantido. Isso está na prerrogativa da área protegida, porque isso é matéria ambiental. Você não jogar cocô na água, você cuidar da água para não deixar vazando as nascentes o tempo todo dentro de casa. Para isso precisa sistemas de encanamento, retenção. A gente fez alguns laboratórios aí com recursos do FEIDRO na região aí do Bibiano, mas é um esforço danado. A gente fez algo muito, muito demonstrativo e muito pequeno para mostrar que isso pode dar escala. Cadê o recurso de recursos hídricos e saneamento da cidade lá dentro? Quer dizer, esse fórum, eu não sei o que ele discute, eu participei lá no início, na tentativa da fundação da APA do Guararu, em 2011. Eu morava no Guarujá, eu morei no canal de Betioga quando eu conheci o Bibiano, né, Bibiano? Lá para 2006. Eu morava num barco, tinha um barco aí, enfim. Aí o que a gente fez?
eu vi a oportunidade de, no plano diretor da cidade, a gente fazer um reconhecimento da pesca. Foi aí que, de um ano para cá, eu vim montando alguns artigos e documentos e disparando para o executivo, na pessoa da Poliana, secretária de Planejamento da cidade, no sentido de a cidade reconhecer a atividade pesqueira como parte do seu plano diretor, porque nem na lei orgânica tem a pesca. Portanto, se a gente criasse umas zonas especiais de interesse pesqueiro, Zé Manuel e Bibiano, na cidade, a gente passa a ter minimamente um recorte especial para essa atividade, né? Que é uma atividade da história da cidade e ainda uma atividade que vai fomentar emprego, gelo, combustível, estaleiro, entrega de camarão, quiosques, restaurantes. Você não vem para o Guarujá para comer filé parmegiana, você vem para comer um peixe. Os restaurantes no canal de Bertioga famosos, o Joca, o Dalmo, tem como seu prato principal os mariscos coletados pela Dona Odete, muito amigo aí do Bibiano. Dona Odete cata marisco há mais de 50, 60 anos. É um marisco desse tamanho, bico de ouro, que é o marisco mais saboroso que existe comparado com o do mar. Ele é melhor do ponto de vista de sabor e ele gera o prato mais famoso desse lugar. Uma lata que ela trabalha, para criar uma lata lá de 20 litros, ela trabalha 4, 5 horas, e a multiplicação do prato com relação ao trabalho dela é da ordem de 10 vezes. O cozinheiro cobra o que ele quer, o restaurante cobra o que ele quer. Mas como que está o trabalho dessa pessoa? Como que está a segurança dela enquanto trabalhadora? Cadê as políticas para essas pessoas? Cadê a condição de desembarque, Zé? O produto do mar estraga mais fácil que ovo. Então, com certeza o produto alimentar mais sensível que existe no planeta. Saiu da água, tem que estar muito limpinho, trabalhar com inox, faca limpa, uma boa caixa, gelo, tudo cuidado como ouro. Agora, não tem a mínima estrutura. O pessoal na luta tenta lidar, vender. Em pouco tempo, no outro dia já não está a mesma qualidade. Quer dizer, o pescador vive dessa luta. Então, assim, política pública para a estrutura é central. Daí, e eu já finalizo a minha fala para a gente poder também fazer umas discussões mais focadas, nós conseguimos, viu, Bibiano? Nós conseguimos, de alguma forma ou de outra, embora não na íntegra, está na minuta do plano diretor atual e da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos seus anexos, a figura das zonas especiais de interesse pesqueiro. Isso é uma novidade tremenda. E o que importa? Importa que nestas zonas, nessas áreas, você tem possibilidade de receber compensatórias de interesse pesqueiro. Não é só interesse dito ambiental, é pesqueiro. Daí uma amarração central dos estudos de impacto de vizinhança, que tem a prerrogativa, José Manuel, de prestar os termos de compromisso e fazer as compensatórias e mitigatórias pelo impacto na malha urbana. No entanto, o estuário, até a metade dele, dentro das configurações do IBGE, é território do Guarujá. Claro que o espelho d'água é demanda da União, é do domínio da União, mas a área administrativa, tal como as praias, é de domínio administrativo dos municípios. E Bertioga, não, Guarujá, está comendo bola. A lei de estudo de impacto de vizinhança desse município, Zé, é precaríssima. Ela consegue, num grande prédio, num grande supermercado, num terminal portuário que vai demandar entrada de caminhões, a região do Sing lá, se aquela Saipem, uma hora para outra, desenvolve e o pré-sal demanda dela, vai começar a entrar caminhão de maneira desesperada dentro da Avenida dos Caiçaras. Imagina o caos. Para isso, o Estudo de Impacto de Vizinhança prevê ações e desenvolvimento urbano que possa, de alguma forma, mitigar ou compensar. No entanto,
os estudos que foram feitos lá e as compensatórias são precaríssimas. Então, a gente precisa avançar nessa lei complementar para daí ela reparar a cidade e também reparar as zonas pesqueiras. A gente precisa de gelo, combustível, precisa de muita coisa. Então, assim, eu estou muito animado, apesar das dificuldades de trabalhar com o município. Eu estou aqui há 20 anos. Eu trabalho no litoral do Brasil há 25 anos, mas eu convivo com o Guarujá há 20 anos. O Bibiano a gente se conhece há 15 anos, né? A gente era pequeno lá, o Bibiano era cabeludinho. Verdade. Cabeludo, hein, Bibiano? Criando lá a Associação dos Amigos Cachoeira, SOMAC, o primeiro estatuto social, a gente conversou lá, né, Bibiano, lá na casinha, ele na luta criando a associação de amigos lá. Quer dizer, a gente agora na segunda, Zé, dia 12 não, sei lá, segunda-feira que vem, hoje é sexta, segunda e quarta vai ter audiência pública na Câmara. Pois é, isso que eu quero falar com você. Pescadores lá, precisamos da comunidade lá para a gente poder deixar a redação clara. Com essa redação clara, a gente vai poder usar da prerrogativa do plano diretor os interesses pesqueiros que não podem ser suplantados por uma outra área APA. Aí, Fabrício, que eu quero chegar nesse ponto. Olha, nós temos um governo municipal que foi se perdendo ao longo do tempo, foi se decompondo. É um material putrefato, e eu sempre respeito os homens públicos nas suas funções públicas e faço críticas a essas pessoas nas funções públicas e não nas individualidades. Não me interessa se o sujeito é bom avô, bom pai, bom tio, isso é assunto na esfera particular. Mas como homens públicos, o secretariado de Guarujá é uma piada horrorosa e o prefeito se colocou numa ação absolutamente inconsequente que não está levando a nada. Então, você falou de uma coisa importantíssima, que é essa questão do compensatório, uma visão macro, porque é uma área sensível. Como você lembrou bem, o peixe é um alimento sensível. Tem toda uma infra que precisa ser pensada e você não pode simplesmente, depois, não pensou e resolve aumentar a circulação. Você falou da Avenida dos Caiçaras. E está no limite, no limite, no limite. Nunca se pensou em construir em outras áreas que podem dar acesso à ponta àquela região onde estão as balsas. Não se pensa em utilizar o Rio Santo Amaro como um rio que pode ser potencialmente navegável. Você tem uma série de problemas. Aí vem a pergunta para você, pergunta para o Cid Bibiano. Um governo desse jeito, você viu que eu nem falei de corrupção, hein? Isso aqui eu pedi o impeachment 4 vezes. Mas independente de corrupção, eu digo como gestor. Você citou a Poliana, por exemplo. Eu tenho divergências profundas com a Poliana. Acho que ela é uma técnica razoável, mas se colocou a serviço de um conjunto de forças absolutamente, como é que eu diria, anacrônico, inclusive, contraditório. Vai de um ladinho, puxa, faz um puxadinho para o outro, aí faz um puxadinho para o outro lado e não sai do lugar. A pergunta, você acha que numa audiência pública que eles estão fazendo a toque de caixa, segunda e quarta-feira agora, nós vamos ter tempo suficiente para que a sociedade pesqueira e a sociedade de Guarujá, que depende tão em boa hora do peixe, você falou do marisco, daquela região lá do Rabo do Dragão, que é uma delícia, né, Bibiano? É uma delícia. Você conhece bem, Fabrício, você morou ali, você sabe disso. Pois é, depois eu conto a história, que eu peguei o Bibiano na cozinha lá, quando eu fui lá no Pedrinho. Eu não sabia que ele estava na cozinha. Eu descobri isso, fui ficando amigo dele, respeito e gosto muito do Bibiano. Mas será que dá tempo dessa sociedade ser avisada a tempo? Porque, veja, isso tinha que ser convocado com tempo, um mês de antecedência ou mais, para que a sociedade fosse descobrindo isso, houvesse uma articulação da prefeitura, facilitar o acesso, quem sabe fazer uma audiência pública na região do Rabo do Dragão, faz uma tenda, reúne as pessoas lá, né, facilita o acesso. Mas você acha que do jeito que eles estão fazendo, segunda-feira e depois quarta-feira, 2 audiências públicas, para depois catapimba, enfiar a goela abaixo, você acha que dá tempo? Sidney Bibiano, depois o Fabrício. Assim, é um prazo muito curto, né, essa discussão, e, na verdade, nós estávamos focados na primeira etapa na questão
nossa aqui do reconhecimento, de manter no plano diretor atual, como está hoje, né, a Lei Complementar 156 desde 2013, aquele título, né, das comunidades tradicionais, na ilha como um todo, pegando o sítio Conceiçãozinha, Praia do Goz, parte do Perequê, né, pegando aí o pessoal aí do Jardim lá Cunhambebe, que tem a colônia lá do nosso amigo Fabiano, Luciano, né, né, Plano Z3, tem a Isaura lá também, da Alpesca, Associação Litorânea do Estado de São Paulo. E essa parte, na verdade, do território pesqueiro ficou mais a cargo do Fabrício, né? O Fabrício é que trabalhou isso. A gente subdividiu o tema para encontrar lá na frente, né? Então, agora, a gente, parece que na última audiência que a gente teve na Câmara, inclusive o Zé Manuel estava, foi dada a palavra que o texto irá retornar. Eu ainda não analisei, não vi se... Tá lá, Bibiano. Eu conferi irá já. retornar Tá lá. como está. Isso, né? Já foi uma luta importante, está lá. Então, ganhamos essa luta, está lá, vai continuar, é importante. Agora, nós precisamos focar o quanto antes e o mais rápido, o tempo é curtíssimo, né? Na questão agora das águas, né? De compensação, de impacto de vizinhança. E nós vamos ter que fazer isso rápido, né? A gente conseguiu trabalhar o plano diretor no reconhecimento do que já estava lá, porque já estava. E aí eles iam entrar numa DIN, numa ação institucional em cima disso, porque nós já estávamos, nos últimos 16 anos, e suprimir de uma hora para outra sem qualquer justificativa não funcionaria, né, Fabrício? Uhum. Então, agora, nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Nós temos hoje ainda para começar a fazer isso. Pois é. E apresentar isso em 2 vias em protocolo na Câmara. Em papel. Eu quero dizer uma coisa, Sidney, desculpe ter te interrompido. Será que não seria conveniente, Fabrício, pedir o adiamento dessas audiências públicas para o plano diretor? Porque você tem o reconhecimento da zona de interesse pesqueiro, o reconhecimento da própria atividade pesqueira, e a atividade pesqueira tem que estar presente numa audiência dessas. Atividade pesqueira... E eles têm dificuldade, porque não é gente com dinheiro no bolso, né? Vamos falar claro, né? Meio acaipiradamente falando. Não tem grana para sair, viu, Lucas? Não tem desse jeito. É que a gente tem uma dificuldade, Zé Manuel, que você está dizendo, de entendimento, né? Sim, além como disso. A gente dá, mas a lida da vida no mar, né, na pesca, é como produtor rural. Né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um primo aqui que ele tem 65 anos, ele tem a 2ª série só. Então, como é que vai colocar essa parte científica, essa parte técnica para uma pessoa que ele só sabe pescar? Pois é, mas ele tem bom senso, né, Sidney? Porque é o seguinte, esse cara que... Uma outra novidade que eu vou falar, nós tivemos o censo aqui do IBGE. Ainda não saiu ainda. Eu conversei com o rapaz que fez o censo. E nós já estamos inseridos, viu, Fabrício, como comunidade tradicional a partir desse ano de 2022. Tá? Foi feito o mapeamento disso, né? Ainda não saiu ainda o censo, mas a hora que sair vai ter essa novidade no censo. Isso é muito importante. Deixa eu então, assim, o plano diretor é muito complexo. E deixa eu te dizer uma coisa. Além, sabe o que me preocupa mais, Sidney e Fabrício? Olha, nós tínhamos participado das audiências públicas para a constituição da APA da Cabeça do Dragão, que o Fabrício tem uma lógica interessante, porque acha que não era bem o timing, não é? Enfim, ele tem lá uma explicação científica até, que a gente tem que respeitar em relação ao que ele pensa sobre a APA. E eu tenho a vivência. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Você me pediu algumas vezes deixa eu só cutucar uma coisa importante aqui, Fabiano e Sidney. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Ó, eles tinham dito que iam colocar o SING inteiro na tal da APA. E, de repente, apresentam o SING com um pedaço a menos, que é da área industrial. Então, eles são especialistas. Então, estão dizendo que vai ter zona de interesse pesqueiro. De repente, eles armam uma arapuca. Eu não sei. O meu receio, o Fabrício e Sidney, é que esse pessoal que está ali, ele não está olhando para a cidade, para as futuras gerações, olhando de maneira impessoal, de uma maneira republicana. Eles estão olhando para alguns interesses, pressão imediata de A, de B, de C. Será que não era melhor a gente pedir fortemente
o adiamento disso para dar tempo dessa comunidade participar? É uma pergunta que eu te faço, Fabrício. Eu acho que vale um pleito, né? Acho que é possível esse pleito ser feito. O não a gente já tem, mas acho que vale o pedido, viu, Zé? Porque eu já estou expandindo aí, já mandei o trecho do Diário Oficial para algumas lideranças da pesca do Guarujá aí. Eu não sei. E aí, Zé, eu já estou com a redação pronta. No contexto prático, se algum pescador aí estiver ouvindo, pessoal que nos conhece, aqui no podcast do Zé, acho que a gente já tem o que comemorar, Zé. Agora é melhorar a redação. Eu só vou fazer os ajustes. O que é no contexto concreto? A poligonal do que vem a ser essas zonas é fundamental. Está mal desenhado. Jogaram a área de pesca dentro d'água somente. As praias estão como não área de pesca. Então tem um erro ali, um desenho mal feito, porque eles criaram umas zonas de praia, zonas especiais de praia, que, na verdade, é um conceito esquisito. Você não consegue entender. Tem um artigo lá que vai dizer que, dentro de um ano, haverá lei complementar específica para a praia. Veja bem, tem uma série de amarrações ali que fica um pouco subterrâneo demais, subaquático demais, e a gente não consegue compreender. Por exemplo, o Guarujá tem assinado o seu termo de adesão de gestão de praias com a SPU há muitos anos, que tem o poder de administrar as praias. O domínio é da União, mas as praias podem ser administradas pelo Guarujá. Portanto, os recursos, a grana, show da Ivete Sangalo, show de não sei o que lá, concessão, autorização, casamento, tudo isso dá grana para o município. Cadê esse dinheiro? Cadê esse colegiado instituído de praias? Nunca foi feito. Eu já cobro isso há anos. Então, assim, no plano diretor tem que estar garantido, num artigo, a execução do termo de adesão de gestão de praias, que é assinado com a SPU. Então, a cidade fica criando mecanismos ali para depois deixar para a próxima gestão a regulamentação da lei para fazer o que quer. Então, assim, a gente tem oportunidades, vamos tentar, eventualmente, adiar, mas, de repente, na segunda-feira, eu devo me fazer presente, se ela se mantiver, para já pautar o assunto, vamos ver se o pessoal da pesca vai estar presente, e a gente alega ali um pouquinho mais de tempo, porque a Câmara tem a possibilidade concreta de deixar algo amarrado para a próxima gestão, né? E não deixar um presente de grego, deixar a coisa amarrada. No campo da pesca e no campo das praias, é o trabalho que o Instituto Mar a Mar, sob a minha coordenação, está fazendo. E aí, essa questão das APAs, que eu tenho algumas considerações, o que eu fiz lá na última audiência, Zé, que teve da APA, da chamada APA da cabeça do dragão, lá que eles querem criar, né? A Secretaria do Meio Ambiente. Eu disse que o fundo, que é um fundo que é de grande interesse, inclusive o próprio executivo fala, vamos criar fundo, vamos pegar compensatória, dinheiro do túnel, dinheiro não sei de onde. Esse fundo tem que ser criado um fundo ambiental, beleza? Mas também tem que ter um fundo pesqueiro extrativista, que são coisas diferentes. A questão, ficar disputando pescador e peixe com árvore e onça, não dá. Sempre ganha árvore e onça, porque o pessoal do apartamento acha lindo árvore e onça. Só que eles não entendem a dinâmica pesqueira, o pessoal que vive da agricultura, que pode ser afetado por essas áreas protegidas. Para isso tem agrofloresta, para isso você usa sistemas sem veneno, sem agrotóxicos, só que isso custa. Então você tem que ter fundo de apoio, de extensão, de assistência técnica, apoio à pesca, né? Então, acho que esse foi um recorte que eu fiz, e aí o secretário mencionou lá, esse assunto está fora do escopo, eu não posso responder. Como está fora do escopo? O fundo nasce junto com a APA. E aí eu vou trazer esses elementos também para dentro do plano diretor, quando a gente falar das áreas de interesse pesqueiro, que vai estar, deverá ser fomentada por um fundo gerenciado, e eu finalizo, Zé, por uma secretaria de desenvolvimento. A Secretaria de Meio Ambiente não tem cabedal e visão desenvolvimentista. A gente tem que estar lá junto com o pessoal da economia solidária, junto com o pessoal da área de desenvolvimento da cidade, que também merece apoio e merece qualificação. Aonde está a diretoria de pesca, afinal, né? O nosso colega lá, amigo Luciano Santana,
que está à frente da pasta, mas com muito poucos instrumentos, me parece que não tem pessoal, me parece que não tem recurso, aí não consegue fazer nada. Há um problema, Fabrício e Sidney, que eu acho que é de identidade. O Guarujá ainda não entendeu a responsabilidade que tem de ocupar uma ilha com a expressão ambiental, com a expressão da biodiversidade que nós temos. Eu acho que não se entendeu isso. Agora, a mim mesmo, como um cara que há muito tempo trabalha com a questão ambiental também, tem uma paixão por isso, fazia isso numa emissora de rádio de São Paulo, sempre chamando a atenção dessas importâncias e dessas qualidades e dessa responsabilidade gigantesca. Não adianta dizer, olha, tem valor, mas não sabe lidar com valor. Né? Pois é, a luta pela ferrovia. Antes dela, a gente tinha... antes dessa, Fabrício, a gente tinha uma luta dentro de uma emissora de rádio, que era a Rádio Jovem Pan, há alguns anos atrás. Não essa Jovem Pan, uma outra. Dos bons tempos. Agora, o que me preocupa é o seguinte, eles foram fazendo puxadinhos esse plano diretor. Vai fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali, e não entenderam a concepção macro de como é que isso funciona. Então, eu entendi a tua visão pragmática. Né? Olha, já que a gente está conseguindo, vamos aproveitar esse momento e consolidar esta vitória. Pode não ser uma vitória espetacular, mas nós vamos ter alguma chance. Eu entendi o teu raciocínio. De outra parte, junto com a diretoria da Água Viva, tenho conversado com alguns especialistas, e a preocupação que a gente tem, Fabrício, é que não haja tempo de que a gente consiga minimizar essas jogadinhas que eles vão criando. Esse fundo pesqueiro, diferente do fundo ambiental, eles nunca entenderam isso. Nunca entenderam isso. A profundidade do que você está falando. Nunca entenderam. Eles foram tentaram fazer uma lei para criar o imposto para cima do turista. E estavam levando para a Secretaria do Meio Ambiente a gestão dos possíveis recursos a serem arrecadados. No meio da reunião, escuta, mas que história é essa? A Secretaria nem aparelhada para isso está. Eles queriam levar uma grana para lá. Então, veja, me preocupa, Fabrício, me preocupa que esse assodamento, porque ninguém sabia que ia ser segunda-feira, hein? Soltaram isso nas últimas horas. Pois é. Então, eu acho isso numa temeridade, porque eu respeito a sua posição, como eu respeitei outro dia, nós conversamos sobre a questão da APA, e você falou, e entendi a tua mensagem, entendi, porque você é um cara que pensa mais amplamente, panoramicamente, e tudo isso tem sentido, né, esses instrumentos, desde que eles estejam conectados com... Zé, a questão ambiental é central o seguinte, o CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, deliberou este ano a possibilidade de licenciamento ambiental municipal. Me parece que há uma estruturação de interesse do município para assumir essa estrutura, porque prevê o quê? Grana, compensatória, que não é bem assim, porque há muita crítica com relação à possibilidade de licenciamento ambiental e em que nível. Então, assim, o plano diretor parece que está abrindo prerrogativas para isso. Então, tem muita coisa, eu comecei a ler um pouco isso, eu estou falando com o pessoal da ANAMA, Associação Nacional do Município e Meio Ambiente, está puxado, mas talvez a gente pautando, Zé, talvez pautando na audiência o conteúdo, eles veem que 2 audiências não seja suficiente, porque vai estar registrado em ata, a gente pode criar uma situação... Criar uma situação para consolidar. Eu liguei para o Marçal hoje, que presidia, agora não está presidindo lá de Alagoas, ele não está mais na presidência do ANAMA, ou continua, não sei. Eu vou falar com o Marçal, que eu conheço há alguns anos, foi deputado, inclusive, estadual lá de Alagoas, eu me dou bem com essa turma. Eu vou dizer uma coisa, eu estou com muito receio que não haja tempo e que essa molecagem de fazer isso com rapidez tenha endereço certo, viu, Fabrício? Viu, Cílio? Eu tenho receios fundamentados. Quer dizer, nós falamos da onça, começaram a discutir que a onça não estava no Guarujá, estava em Betioga, não estava em Carané. O interesse menor. O importante é o seguinte, qual é a política pública que a gente tem para lidar e separar os conceitos disso? Porque teve gente que, ao ver a história da onça, mas tem rato na minha praia. Tem rato na minha praia. Confundindo, né? Questões importantes. Então, como você falou, é preciso qualificar a discussão,
é preciso trazer mais luz, mais conhecimento. Bibiano está enfrentando lá na ponta o problema. Você tem lá o pescador, que é um sujeito sério, que faz o seu trabalho com honestidade, mas não vai entender esse volume de conceitos colocado goela abaixo, em pouquíssimo tempo. Então, a prefeitura não fez nenhum trabalho. Esse negócio da onça, nós tínhamos que fazer um trabalho de conscientização que a onça não atacou ninguém. Olha aqui, gente. Porque tem algum espertalhão que vai dizer, eu vou lá, eu vou matar a onça. Bobagem. A onça não mexeu com ninguém. Agora, nós precisamos pensar, fazer uma política pública que faça uma coexistência pacífica, de forma inteligente, com informação. É um trabalho que toma tempo, né, Fabrício? Não é uma coisa do dia para a noite. Então, você vai construindo isso. Sidney, você está querendo falar? Faça favor. É o animalzinho que eu tenho aqui, tá? Nós vamos para o encerramento. Agora eu sugerir, né? Pode-se criar esse documento, sim, né? Pedindo a anulação das audiências. Como a gente pode preparar um documento rápido, né? Apesar de não ter tempo, e fazer o protocolo na Câmara direitinho, pedir para ser lido no momento da audiência, né? Apesar que eu coloquei 2 requerimentos lá e enviei a Poliana também, e só foi lido depois da manifestação que eu fiz no dia da audiência, e depois que eu mesmo li, que o Zé Manuel estava lá. Com muita dificuldade, não queria que você lesse nada. Você estava lá, pessoal. Queria que lesse, estavam empatando, levei 1 dia e meio para poder ler o documento, o Jordan esteve lá também, que é da Associação dos Caiçaras aqui do Perequê, ele tem grau de estudo, né? Fez um trabalho muito específico e muito bonito em cima disso, na questão do reconhecimento territorial nosso, né? Talvez seja por isso essa pressão toda que a gente fez, que conseguimos aí segurar o texto, manter o texto. E a preocupação agora realmente é essa situação que é do Fabrício, que é de todos nós pescadores, né? Descendentes de pescadores, filhos, netos. Nós vamos para o encerramento dessa conversa com uma certa angústia. Todos nós estamos angustiados porque a gente queria ver a cidade caminhando para um futuro bacana e a gente não vê isso. E temos um risco enorme. Segunda-feira eles podem consolidar um plano diretor capenga, retalhado. Olha, colocar para cima da faixa de areia é uma estupidez maluca, né? Olha, está resolvido. Isso dá uma obviedade de uma burrice ululante, quer dizer, o negócio, e passa batido, porque eles são absolutamente desconectados com o bom senso. Eles chegam de público e fazem um discurso, não, nós estamos aqui, olha só que bacana, estamos propondo isso. E o que eu tenho medo é que essa gente perdeu o senso do ridículo. E perdeu, sabe o psicopata que mata e não sente dor? É um comportamento de psicopatia coletiva nessa gestão pública. Eles não sentem dor e nem remorso. Eles não estão nem aí, porque talvez os interesses maiores sejam da viabilização disso que o Fabrício tocou, que é depois dizer que o município vai licenciar. Aí vai ser a farra do boi. Imaginou? A farra do boi com essa gente licenciando para o jeito que quer. Então, eu vou ter que encerrar o podcast. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, falar mais 1 ou 2 minutos, e eu vou mudar toda a nossa programação. Esse aqui era o último podcast, Lucas. Eu vou colocar imediatamente no ar, porque ele tem informações sobre o plano diretor, sobre a questão da onça, sobre o que o Fabrício... Vamos mudar o que a gente tinha programado, viu? E não vai ser na quinta, vou colocar isso na própria segunda-feira, de manhã, no ar, porque a gente colocava sempre o podcast na quinta, vamos colocar na segunda-feira ao meio-dia, porque vai ajudar, mesmo num curto espaço de tempo, talvez ajude algumas pessoas a refletirem, a pensar sobre esse tema, tá bom? O compromisso que a gente assume, palavra com o Fabrício, palavra com o Sidney e Bibiano. Por favor, Fabrício. Obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo podcast, pelo esforço em trazer questões de interesse público da cidade. A gente se vê lá na audiência do plano diretor, se ela se mantiver, né? E depois a gente tenta manter o calor para esse assunto ganhar, né? Eu acho que os vereadores têm grande oportunidade de melhorar a redação. Tem muita casca de banana ali que eu vi, né? Tem muita casca de banana para você escorregar. Então a gente precisa ajustar bem termos. Eu já estou fazendo essa revisão que é cuidadosa.
Eu conto também com colaboradores urbanistas da Baixada, que a gente se reúne, são gente de alta qualidade que me ajuda, a gente se ajuda no coletivo. Então, a gente se vê lá, eu agradeço o espaço, Zé, e a gente está lá no plano diretor focado em pesca e em praia. E a questão do licenciamento ambiental municipal, eu confesso que é um monstro que eu ainda não peguei, não tive tempo, mas é um elemento que é importante a gente olhar, porque a cidade tem esse direito dentro da deliberação do Consema, que foi muito discutida, foi polêmica, e a gente precisa ficar atento, porque se o município for puxar para si, que puxe com estrutura, porque se é para abrandar, se é para aliviar só para interesses de compensatória, vai virar uma máquina de moer carne aí. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o assunto. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Fabrício, nós agradecemos muito a sua presença. É uma honra ter você falando o que você falou, vendo que tem gente que está pensando, está estruturando, está buscando, com poucos recursos, né? Porque essas associações não têm grande recurso, né? Eles têm o poder público. Só de IPTU, 500 milhões por ano. Orçamento municipal, que reúne outras formas de entrada de recursos, vai a quase 3 bi. É muita grana, eles vão fazer até propaganda enganosa, como fizeram recentemente para propaganda, dizendo que Guarujá é uma maravilha, está olhando para o futuro. É uma loucura tudo isso. Um forte abraço a você, Fabrício. Sidney Bibiano. Eu agradeço aí a oportunidade, Zé, por mais essa abertura de diálogo, né? Que, na verdade, está fazendo uma audiência pública, né, para falar sobre o plano diretor, uma obrigação que seria do município em abrir, né, essa discussão, chamar os atores que estão com esse problema e inseri-los, né, na situação do plano diretor, e sequer isso eles fazem. Né, chamar todo mundo para uma mesa redonda, setor da pesca, setor de comunidades tradicionais caiçaras, setor da área rural, empresário, todo mundo junto, para fazer uma discussão bem ampla, e eles não o fizeram. A gente, em curto prazo, estamos levantando defeitos, né, e falta de inserimento e inserção dentro do plano diretor de coisas que são consideradas importantes. É um absurdo isso, né, entrar em conflito com o setor da pesca, né, e com as nossas comunidades, uma vez que nós somos de interesse também de desenvolvimento sustentável e também turístico. Perfeito. É isso aí. Obrigado. Então, eu vou encerrar dizendo que Guarujá está vivendo um dilema, como Shakespeare há muito tempo fez, to be or not to be, ser ou não ser. Guarujá não sabe bem o que é uma ilha e a importância estratégica e dessa multidiversidade biológica e ambiental que nós temos. Infelizmente, a cidade ainda não entendeu a dimensão disso. É preciso mais responsabilidade, mais competência e mais qualificação para tratar disso de uma maneira correta. Nós fizemos, como o Bibiano falou, uma reunião que o plano diretor devia fazer, uma reunião com a sociedade civil, para ouvir gente como o Fabrício, como o Bibiano, falando questões como as que nós tratamos. Nós vamos fazer assim, vamos parar o que a gente está fazendo, vai entrar em edição este material imediatamente, nós vamos colocar à disposição do Bibiano, do Fabrício e de todos os amigos para espalhar esse conteúdo o mais rápido possível e nos comprometemos a segunda-feira ao meio-dia, a gente derruba o que a gente ia fazer, tá bom, Lucas? Tá bom, Morgana? Derruba o que a gente ia fazer e coloca no ar que isso é de importância de interesse público relevante. Um forte abraço a todos. Encerramos aqui, eu acho que com um bom encerramento, né? A primeira etapa do nosso podcast, nós encerramos agradecendo a vocês que estiveram conosco. Nós vamos programar, depois das eleições, que agora o período eleitoral não vai nos permitir, nós já temos gravações feitas há muito tempo, essa nós vamos inverter, subverter a ordem, colocar essa à frente das outras, porque essa tentativa de fazer um passa-moleque, marcando o plano diretor a ser discutido na próxima segunda-feira, é de uma aberração que precisa ser dita para que as pessoas compreendam a gravidade disso. Um abração para cada um de vocês e muito obrigado.